Oi, pastor, bom dia. Desculpa o horário. É 3:30 da manhã e eu acabei de ter um pesadelo aqui de ver minha alma indo pro inferno. E eu gostaria que o senhor ouvisse esse áudio, lembrando do meu terror que eu tive nessa noite, nessa madrugada. Eu lembro que eu tava numa festa aqui, uma festa de família. Tava meus familiares reunidos e eu vi meus filhos brincando. Eu lembro que eu tava no corredor. E nessa que eu tava no corredor, pastor, e eu vi meu filho, né, brincando na minha frente. Minha esposa tava logo atrás, porque eu tava ouvindo a voz dela. E eu tava podendo ver o céu azul, bem claro. E, e no momento que eu tava olhando para meus filhos, eu lembrei assim: caramba, a minha vida é ótima, é boa, tô bem, tô tranquilo. E eu vi meu filho abaixado na minha frente, e eu olhei para ele. E por um momento, eu, eu vi que uma mão bateu no meu peito, como se uma mão batesse no meu peito, dizendo assim: para você hoje acabou. Hoje para você acaba aqui. E nesse momento eu senti que algo me puxasse para fora. E eu vi meu corpo desfalecendo, caindo, como se não tivesse osso, não tivesse coluna. Caiu de tudo quanto é jeito no chão. E eu caí de rosto no chão. E, e pude observar que eu ficava parado, mas o corpo caía. E no que o corpo caía no chão, eu pude voltar de novo no meu corpo, com o olhar de lado, já que a cabeça estava de lado, e olhando meus filhos. E o olho foi se fechando, aquela imagem esmaecendo, e se fechou, e eu voltava de novo a ficar de pé, mas o corpo no chão, eu olhava o meu corpo no chão. E eu vi que as pessoas corriam ao meu encontro, só que eu já tinha começado a subir, a sair da onde eu estava. E comecei a subir e falando assim: Rose, que era minha esposa, cuida dos nossos filhos, porque Deus está me chamando, valeu a pena. E eu estou subindo para o céu. E olhava para baixo e começava a ver as pessoas chegando, aglomerando no meu corpo, e eu subindo, bem lentamente. E, e eu levantava a mão e glorificava a Deus, falava: amém, meu Deus, valeu a pena todo esse esforço, esse tempo todo. E eu falava: Rose, cuida dos nossos filhos, estou indo embora. E agradecendo a Deus. Quando eu comecei a ver o teto da casa onde eu estava, do corredor onde eu estava, que eu estava olhando para cima e já não olhava mais para baixo, que eu começava a olhar para cima, eu percebi que tinha uma pessoa no céu, com um portal muito lindo, muito bonito, de ouro, as colunas bem grandes, e, e um homem, a silhueta de um homem com vestido, um roupão bem grande, um cinto de linho dourado, bem vistoso, que a gente olhava e percebia que existia um cinto de linho, né? Aquele cinto dourado. E olhava e via pelas costas que com a figura do Jesus de hoje é o Jesus, era o Senhor Jesus. Mas quando eu estava glorificando, agradecendo a Deus, e eu olhava, e eu estava chegando assim, em direção à cidade, eu reparei que a luz da cidade ficava mais fraca e Jesus mais forte. Dava para ver naturalmente. E atrás dele, em um determinado momento, eu vi que Jesus começou a entrar na cidade. E ele estava de costas. Pastor, ele estava de costas, pastor. Ele estava de costas para mim. E eu olhava e falava assim: meu Deus, será que ele
Ele deve estar com pressa, porque está fazendo as outras coisas. E aí a cidade em si clareava e Jesus entrava no meio da luz. Eu disse, não, mas não tem problema, ele deve estar com pressa e eu estou subindo, e eu vou entrar no céu, não tem problema. E quando eu fui chegando perto da cidade, a cidade foi se afastando e veio umas nuvens pretas, fechando o portal da cidade. E aí eu comecei a sentir uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, uma dor de cabeça tamanha, parecendo que a cabeça ia explodir. Mas eu estava subindo e eu falava assim, não, deve ser alguma coisa do, sei lá. E quando eu parei para observar, que eu olhava para cima, eu tentava olhar para cima de novo, já não conseguia. E, e o meu desespero, pastor, foi quando ele começou a virar de ponta cabeça. Minha cabeça começou a virar. E eu olhava para baixo e não via os pés, não olhava para as mãos e não via a mão. Interessante era esse, que eu não via os pés, não via as mãos. Eu via tudo, mas não via nada do meu corpo. Ah, pastor, para meu desespero foi quando eu olhava para a cidade e comecei a virar de ponta cabeça e minha alma começou a descer. E eu olhava de ponta cabeça para onde estava a direção dos meus pés e eu via que aquela nuvem preta cobria a cidade. Eu não conseguia mais ver a cidade. E eu comecei a me desesperar, comecei a gritar socorro, meu Deus, socorro. Eu estava indo em direção ao Senhor e perdi tudo. O que foi que eu fiz, Senhor? E comecei a me desesperar, gritando, 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 socorro, socorro. Me ajuda, me ajuda. E para maior desespero da minha alma, eu pude observar que do longe, na minha direção, vi um animal tão grande, mas tão grande, que eu comecei a me desesperar. Parecia um leão com uma pata tão grande, onde ele tocava no chão, que tudo à minha volta não, ficou preto, ficou negro. E eu olhava para o lado e a alma descendo, e lá embaixo, eu olhava, voltava de novo para baixo, que eu olhava, via o fogo lá embaixo. Eu ouvia pessoas gritando, e o animal rodeando, vinha rodeando da minha direção. E quando eu comecei a cair, eu disse, eu estou indo para o inferno. E caiu a ficha, tudo aquilo que eu estava fazendo. Eu estava batendo de frente, os pecados que eu fiz começou a vir à tona, toda a minha vida. E aí veio a decepção, o ponto mais alto, que esse bicho, esse cão, um leão grande, onde ele tocava no chão, aquelas patas grandes. O interessante é que eu pude observar que a palma da pata dele não tocava no chão, eram umas garras tão grandes, tão afiadas, que chegava, a garra dele pegava no chão, mas o meio da pata não pegava. Que ele começou a correr na minha direção e disse que já era, você é meu, já era. E ele se aproximava e eu gritando e eu caindo, e ele veio rodando na minha direção. E quando ele foi pular, e eu falando para Deus, Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E na hora que ele pulou no meu pescoço, antes dele chegar perto de mim, eu vi aquela quentura que queimava, pastor, só o bafo do animal queimava, pastor, queimava. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. E quando ele pulou, se ele pegasse no meu pescoço. Ah, pastor. E eu gritei, meu Deus, me dá mais uma chance. Me ajuda.
E foi como se eu virasse e colocasse a mão no pescoço, na cabeça, para se proteger. E eu gritei, eu implorei: Senhor, me socorre, me dá mais uma chance. Eu prometo que eu não vou voltar mais, Senhor. Eu vou fazer tudo que eu fazia antes. E nesse momento, veio-se como a gente jogasse um balde de água na rua para limpar a rua. E eu, como estava com o olho e fechando, eu vi que veio uma luz por trás de mim, como se fosse esse balde de água, jogasse em cima do animal, o animal saiu se embolando. E eu voltava. E eu voltei, saí daquela escuridão. E no momento que eu saí da escuridão, eu acordei na cama. Pastor, o meu quarto tem ar-condicionado. E era 3h15, 3h30 da manhã. E eu, pra perceber que tá tudo escuro, né? E eu toquei do lado, falei: Rose, Rose, com o pé. Falei: acende a luz. E ela não queria acender. Eu digo: acenda a luz. Quando ela acendeu, que eu levantei da cama, que eu contei pra ela, comecei a contar pra ela. Ela disse que olhava pra mim e parecia que eu tava branco, pálido. E o ar-condicionado diz tudo, que era pra estar gelado. Mas eu tava suando, tava quente. Parecia num sol, que eu tava num sol de 40 graus, tava queimando. Porém, eu tava gelado. Parecendo que a alma tinha saído. E o corpo nessa hora tava sem vida. Eu tava suado. Ah, pastor. E quando eu levantei da cama, eu falei, dobrei meu joelho, pedi perdão a Deus. E peço a Deus que esse áudio chegue e alerte os obreiros. Alerte os obreiros.